Bom dia, na paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Borges. Hoje eu vou estar trazendo o devocional ao seu coração, uma palavra de Deus ao seu coração. Neste momento vou aguardar os irmãos adentrarem na live para que o nome do Senhor possa ser glorificado, exaltado. E você que está aguardando, compartilhe esta live com seus amigos, com os seus familiares. E outra coisa, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para que o nome do Senhor venha ser divulgado, venha ser espalhado na face dessa terra. E tenho certeza que Deus, através dessa palavra, vai falar com alguém, vai falar com você, vai falar com seus amigos, com seus familiares. Com certeza o nosso pastor também neste momento já está compartilhando esta live. Então vou estar aqui aguardando mais um minutinho para que você possa compartilhar, até para que as pessoas também que estão adentrando agora também possam curtir a palavra, meditar nessa palavra que Deus tem aos nossos corações através desse devocional em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a minha Bíblia e vou estar aqui separando a palavra que Deus tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Enquanto estou aqui separando a palavra de Deus, vai compartilhando esta live, vai compartilhando com seus amigos, colegas, familiares, porque Deus irá também falar com eles através desse devocional em nome de Jesus. Antes de começar aqui o devocional, antes de meditar na palavra, eu quero abrir uma oração para as nossas vidas em nome de Jesus. Vou esperar mais um minutinho para que as pessoas possam adentrar. Você que está adentrando aí também, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te honrar através desta live, através desse devocional, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou estar trazendo uma palavra aos nossos corações que está aqui no livro de Daniel, capítulo de número 6. Então, se você tem uma Bíblia perto de você, próximo de você, e quiser acompanhar a leitura da palavra de Deus, eu te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar. Se você não tem uma Bíblia, mas tem um celular que tem Bíblia, então acompanhe também através do seu celular, mas não deixe de ouvir, não deixe de meditar na palavra de Deus. Amém? Eu vou estar aqui orando para que Deus possa nos abençoar através dessa palavra. Eu creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações e nós temos muito. Eu também sou o primeiro a receber. Eu creio que Deus tem muito para nos ensinar em nome de Jesus. Então eu te convido a orar comigo neste momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, nós adentramos em Tua presença, bendizendo o Teu nome, te glorificando, te exaltando, Senhor, na beleza da Tua santidade. Deus, neste momento, Pai, eu peço perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai, porque temos que lutar contra a nossa carne todos os dias. E nesta manhã, Senhor, eu te peço que essa pessoa seja alcançada, Senhor, pelas Tuas infinitas misericórdias, Pai. Que através dessa palavra, Senhor, que o Senhor tem aos nossos corações, através do devocional, nós possamos aprender de Ti, Senhor. E que esta palavra não entre por ouvido e saia por outro, não, Senhor. Que ela possa ficar cravada na nossa mente, nas tábuas dos nossos corações, Pai. E que a gente venha colocar em prática, Pai, aquilo que vai ser, Pai, nesta manhã, Pai, tocado aos nossos corações, Pai, o alimento espiritual do Senhor, maná do Senhor, Pai, para as nossas vidas, porque eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco. Através dessa palavra, nós temos o que aprender de Ti através dessa palavra, Senhor. Então que essas vidas, que essas almas que estão acompanhando agora, elas sejam tocadas por Ti, Senhor, elas sejam alcançadas por Ti, Pai, que através dessa palavra, o Senhor possa, Pai, tocar em corações, Pai. E o Senhor possa falar através dessa palavra, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos estar lendo nesta
nesta palavra devocional em Daniel capítulo de número 6. Eu vou estar lendo o capítulo todo para depois trazer a reflexão da mensagem, aquilo que Deus quer passar aos nossos corações e nos ensinar da sua palavra. Amém? Daniel capítulo de número 6, que vai nos dizer assim: Dário decidiu construir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais. E os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Vou ler aqui o versículo de número 3, irmãos. Então mesmo Daniel se destacou entre os 3 demais, presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Preste atenção nessa palavra, espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiam encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel. Então preste atenção nessas duas palavras, excelente e fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Versículo de número 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Versículo de número 8 de Daniel capítulo 6. Portanto, ó rei, sancione um interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento. Versículo de número 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Irmãos, eu vou parar aqui rapidinho para que você possa entender um pouco desta mensagem, um pouco desta palavra, do início desta palavra, do início do nosso devocional. Irmãos, nós estamos falando aqui de um rei que ele constituiu 120 sátrapas. Olha só, sátrapas eram administradores do reino. Então o rei Dário ele precisava de homens para estar ali administrando o seu reino, cuidando das coisas do reino. E entre esses sátrapas estava quem? Daniel, um homem de Deus, um homem escolhido, um homem separado de Deus, um homem que tinha um espírito de excelência, um espírito excelente. O espírito aqui está falando do espírito com letra minúscula, então está falando do espírito de Daniel. Então Daniel ele tinha um espírito excelente, um espírito de excelência, mas tudo vinha de Deus. Ele era um homem humilde, um homem de oração. E ele era um homem que adorava Deus a todos os momentos. A Bíblia vai dizer que ele orava a Deus de manhã, de tarde e de noite. Mas aqui se levantou os outros administradores do reino, porque sentiram o quê? Inveja de Daniel. Sentiram inveja deste homem a qual Deus tinha escolhido, né? Dentre esses sátrapas também, dentre os administradores do reino.
e começaram a invejar Daniel, porque ele foi um dos escolhidos, né, para administrar o reino, a ponto de Dário pensar em colocar o reino na mão de Daniel. Então isso vai causar uma inveja no coração de quem está ao seu redor. E ele causou uma inveja ao coração dos outros administradores do reino, a ponto deles quererem tramar contra a vida de Daniel, algo para acusar Daniel. Mas Deus estava ao lado de Daniel a todos os momentos. Ele era um homem generoso, era um homem humilde, era um homem que andava na presença de Deus e tinha o temor do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria de todas as coisas. Então, se você tem o temor de Deus, você tem sabedoria, porque aquele que é sábio teme ao Senhor. Não temer de ter medo, irmão, mas reverência, respeito, adorar o nosso Senhor. E Daniel era esse homem de oração. E a Bíblia vai dizer que agora os administradores se levantam contra Daniel por inveja, porque ele tinha sido escolhido para estar à frente de tudo, para estar na frente do reino. E essa inveja vai causar algumas ciladas. Essa inveja vai causar algumas ciladas no caminho de Daniel, armadilhas no caminho de Daniel, a qual Deus iria livrar ele, sem ele perceber. O que eu quero dizer? Deus, por muitas das vezes, ele nos livra sem a gente perceber. Por muitas das vezes não. Todas as vezes Deus nos livra sem a gente perceber. Enquanto a gente ora, enquanto a gente busca, enquanto a gente estamos na presença de Deus, Deus ele está agindo ao nosso favor. Às vezes um atraso é um livramento de Deus. Às vezes vem as provas na nossa vida e a gente murmura sem saber o que Deus está preparando para a gente dali para frente. É claro que a prova vai vir. É claro que os levantes vai vir, irmãos, as calúnias vai vir. Porque se você teme ao Senhor, você anda nos caminhos de Deus, você faz aquilo que é, como eu posso dizer uma palavra aqui, aquilo que é reto diante de Deus, essa palavra, aquilo que é reto diante de Deus, o inimigo ele não vai ficar feliz, irmãos, ele vai colocar provas aos nossos caminhos. Mas eu sempre digo essa palavra, é no meio da prova, é no meio da luta que o nome de Deus é glorificado. Então dê um glória onde você está, dê um aleluia. Talvez você esteja passando provas, levantes contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu trabalho. E às vezes, ao invés de você murmurar, irmão, dê glória a Deus, ore ao Senhor. Faça como Daniel, ore de manhã, ore de tarde, ore à noite, ore em todo tempo, porque Deus ele vai te dar a vitória. E a Bíblia vai dizer que esses homens agora querem tramar contra a vida de Daniel. E como eles podem tramar contra a vida de Daniel, se Daniel era um homem que tinha um espírito de excelência na presença de Deus, era um homem que temia ao Senhor, que orava todo o tempo. Então a palavra vai dizer que eles não acham culpa em Daniel, porque Daniel era um homem reto, íntegro diante do Senhor. Mas mesmo assim, o inimigo ele não vai desistir, irmãos, ele sempre vai querer achar algo para querer acusar, para querer apontar. Mas tenha certeza, Deus é com você. Deus é na sua vida. Tome posse da vitória. Se você anda nos caminhos do Senhor, se você é reto diante do Senhor, continue perseverando, continue com esse temor ao Senhor e Deus dará vitória a você. Porque Deus ele livrou Daniel. E o mesmo Deus que livrou Daniel é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã com a gente. Então, o que eles podem fazer agora? Eles vão criar um decreto. Eles vão se reunir entre eles para fazer com que o rei assine um decreto. E o que era esse decreto? Esse decreto tinha prazo de 30 dias. E durante esses 30 dias, ninguém poderia adorar outro Deus ou suplicar a outro rei. Não tinha escapatória. Não tinha escapatória diante dos olhos dos homens. Porque a Bíblia diz em Lucas 1,37 que para o nosso Deus nada é impossível. Então, eles tramam contra Daniel. Como eles tramam contra Daniel? Eles criam um decreto, e esse decreto precisaria ser assinado pelo rei Dário.
E o rei Dário, ele gostava muito de Daniel, ele tinha Daniel como um amigo. E o que acontece? Eles criam esse decreto, levam até o rei Dário e diz: ó rei, nós precisamos aqui fazer um decreto. E esse decreto era como se eles estivessem falando: esse decreto tem que ser assinado pelo Senhor, rei. E o rei, ele aceita esse decreto. Quando ele ouve que ninguém poderia, durante 30 dias, adorar outro Deus, orar outro Deus, ou procurar qualquer tipo de socorro fora do reino, iria sofrer uma penalidade. E qual era a penalidade? Aquele que se encontrasse fazendo coisas tais antes dos 30 dias passar, esse seria jogado na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer que o rei, então, ele assina esse decreto e ele sela com o seu anel. E quando o rei ele selava com o anel, não poderia ser revogado, não poderia voltar atrás daquela palavra. E aí, então, Daniel ele descobre que estão tramando contra ele, que enviaram esse decreto ao rei, o rei assinou, o rei selou, e agora não teria escapatória diante dos olhos dos homens, do rei voltar atrás. E Daniel ele sabia disso. E Daniel, ele jamais iria deixar de orar a Deus. Ele jamais iria deixar de buscar Deus, irmãos. E é assim que nós temos que ser. A palavra de Deus é essa. Jamais nós devemos deixar de buscar a Deus. E se o inimigo se levantar, você pode ter certeza que Deus vai estar ao nosso favor. Porque você está fazendo aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor. Daniel ele orava de manhã, de tarde e de noite. Ele era um homem de oração. E Daniel aqui é um exemplo para nós. Qual é o exemplo que Daniel deixa para nós? Aqui através da palavra de Daniel, capítulo 6. O exemplo que Daniel deixa é esse exemplo que eu vou ler agora aqui para vocês. Daniel capítulo de número 6, versículo de número 10, que diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ponhava de joelhos, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como era do seu costume. Então, olha só, era o costume de Daniel orar, irmãos. É esse costume que nós devemos ter na nossa vida, o costume de oração. O costume de se levantar de manhã, dar graças a Deus, orar ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Olha só, orai sem cessar, irmãos, era isso que Daniel fazia. E é isso que nós devemos fazer, orar sem cessar. Daniel ele não se intimidou com aquele documento assinado, com o decreto que foi assinado e selado pelo rei. Ele não se intimidou. Ele confiou no Deus de Israel. E é isso que nós temos que fazer. É orar, é confiar no Senhor em todos os momentos. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Se você serve o Deus de Israel, você tem que confiar no que Deus tem para você. Ainda que venham as provas, ainda que venham os levantes, as calúnias, a defamação, ainda que venham, irmãos, você deve confiar no livramento de Deus para a sua vida. Você tem que confiar no que Deus tem para você, nos projetos que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Você tem que confiar. Se alevante no seu trabalho e você ora, continue orando, porque Deus vai te dar vitória. Quem te justifica é Deus. A todos os momentos, quem te justifica é Deus. E é isso que Deus iria fazer e estava fazendo na vida de Daniel. Porque Daniel confiou. Daniel ele não temeu, ele confiou no Senhor e foi orar, porque ele sabia que quando ele se colocasse de joelho, a resposta de Deus viria para a vida dele e a vitória também, porque ele confiou no Senhor. A base de tudo, a base do Evangelho é confiar e crer na palavra do Senhor. Então confie no Senhor, confie no que Deus tem para você, para sua família, para sua casa, os seus projetos, irmãos.
Os seus sonhos, os seus planos estão nas mãos de Deus. É o Senhor que determina se vai dar certo ou não. A palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas quem determina os seus passos é o Senhor. Mas tenha certeza, Deus ele vai te dar vitória. Deus nunca desampara o justo. A Bíblia diz então que Daniel foi orar. E quando Daniel vai orar, o inimigo se levanta, irmãos. Porque quando você ora, o inimigo vai se levantar. Porque também, senão, irmãos, como você vai ter vitória se não tiver prova para você? Como Deus vai manifestar o poder dele se não tiver uma prova, não tiver um levante, não tiver tudo bem? Como Deus pode entrar se está tudo bem na sua vida? Então sempre para que o nome do Senhor venha ser glorificado, vai ter levante sim. Vai ter prova, vai ter batalha, vai ter luta, mas em todo tempo Deus é com você. Eu continuo repetindo isso para você, para sua casa, para sua família. Deus é com você, não desista, persevera, porque Deus vai intervir nessa causa e vai te dar vitória e vai te livrar dos leões famintos, a qual o inimigo tenta colocar nos nossos caminhos para querer nos devorar. Deus é conosco. A Bíblia diz então que esses homens vê Daniel orando. E o que acontece? Agora eles vão levar até o rei e vai dizer: rei, nós temos uma acusação contra Daniel. E o rei vai dizer: qual é a acusação agora? Irmãos, eu vou adiantar um pouquinho a palavra, tá bom? Qual é a acusação? Nós encontramos Daniel orando em seu aposento. E o Senhor não falou que se encontrasse alguém orando antes dos 30 dias vencer, essa pessoa seria lançada na cova dos leões? E Daniel, irmãos, foi lançado na cova dos leões. O rei levou ele muito entristecido. Levou ele com o coração muito triste, porque Daniel era um amigo do rei. E então, a Bíblia vai descrever que o que esses homens planejou até um certo momento deu certo. Para ele estava indo tudo bem. Calma aí, o inimigo se levantou, está indo tudo bem. O plano do inimigo está dando certo até agora. Não estava dando certo não, irmãos. Eles acharam, porque o inimigo é enganador. O inimigo estava enganando aqueles homens, colocando na cabeça deles que estava dando tudo certo, mas não estava, porque Deus estava no controle da vida de Daniel. E uma coisa eu te digo, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos seus projetos. Deus é contigo em nome de Jesus. Deus vai te dar o livramento, Deus vai trazer o livramento para aquilo que é seu, porque Deus é contigo. Apenas seja como Daniel, seja temente ao Senhor e ore em todo tempo. E a Bíblia vai dizer então, irmãos, eu vou adiantar, que Daniel foi levado para a cova dos leões e ele é lançado na cova dos leões. Irmãos, quando ele é lançado, a Bíblia vai dizer que o rei, ele muito se angustiou, a ponto dele não comer, dele não beber, dele não querer ouvir músicas em seu palácio. Ele pede para todo mundo se retirar. E ele vai ficar em jejum até o outro dia. Olha só, irmãos, esse homem, ele adorava outros deuses, né? Deuses estranhos, ele adorava. E Daniel adorava o Deus de Israel, o Deus que livra, que sara, que cura, que transforma e que muda a história. E ele ia mudar a história de Daniel. E a Bíblia vai dizer que esse rei se angustiou até o outro dia, enquanto Daniel foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 21, de número 20, ao se aproximar da cova, aí no outro dia, aqui eu já estou dizendo que no outro dia, o rei foi lá na cova dos leões ver como que estava Daniel. Naquele momento o rei já pensou que já era para Daniel, que Daniel estaria morto. Mas a Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 6, versículo de número 20, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com triste voz. E o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Olha só, ele faz uma pergunta. Ele estava falando com Daniel, mas nem sabia se Daniel estava vivo. Mas ele estava, porque Deus estava com Daniel. E Deus está com você, irmãos. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 22, Daniel respondeu, versículo 21, irmãos, Daniel 6, 21. Daniel respondeu, que o rei viva eternamente, ó meu Deus. Perdão, irmãos, Daniel 6, 21. Daniel respondeu, que o rei viva eternamente,
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei com muita alegria mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele sofrimento algum, nem dano nenhum, porque ele havia confiado em Deus. E o rei deu uma ordem. Olha só, irmãos, agora a armadilha que aqueles homens planejou contra Daniel vai se virar contra ele. Porque não adianta, irmãos, o inimigo pode planejar contra as nossas vidas, mas há um Deus que não dorme, que não toscaneja, que está vigiando a nós a todos os momentos. A Bíblia vai dizer que se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então o Senhor está de olho em nós em todos os momentos, o Senhor está nos guardando em todos os momentos. Isso é motivo de você glorificar, de você exaltar, de você dar lugar para Deus nesse momento. Adore ao Senhor aonde você estiver agora, porque Deus está te livrando neste momento. Eu não sei se você está no trabalho, na sua casa, eu não sei onde você está nesse momento, se você está na rua, eu não sei. Mas eu sei que neste momento Deus está te dando vitória, está te livrando em nome de Jesus. E a Bíblia diz então que agora, irmãos, aquilo que eles planejou vai se virar contra ele. Porque o plano inimigo não dá certo quando a gente anda nos caminhos do Senhor. Até parece que vai dar certo, mas não dá. Porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra. A Bíblia diz em Salmos 91:11 que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então você pode ter certeza que tem anjo do Senhor te guardando neste momento. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 23, no versículo de número 24, o rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Ele, os seus filhos, as suas mulheres, eles ainda nem tinham chegado no fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas daqueles lugares e todos os povos e nações e línguas que habitam naquela terra. Olha só que mensagem linda agora. No versículo de número 26. Que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todos os domínios do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Olha que coisa linda, irmãos. O próprio rei reconheceu que na vida de Daniel tinha um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, um Deus que se levanta a favor daquele que serve a ele, irmãos. Eu tenho certeza, Deus se levanta contra você, ou ao seu favor, perdão. Deus se levanta ao seu favor para te dar vitória, irmãos. Assim como Deus deu vitória a Daniel, Deus dá vitória para você hoje. Ele se levanta ao seu favor para te dar vitória. E foi assinado um decreto através das mãos do rei para que todos aqueles povos agora adorassem ao Deus de Daniel. Porque ele viu que o Deus de Daniel, o nosso Deus, é poderoso para livrar da cova dos leões, é poderoso para livrar o seu povo que ora, que busca, que se entrega, que adora ele, irmãos. Então, neste momento, adora ao Senhor, glorifique, porque neste momento Deus está te dando um grande livramento, Deus está te dando vitória, Deus está trabalhando seus projetos. E a Bíblia vai dizer, no versículo 26, parte B, porque ele é o Deus vivo. Ainda o rei que mandou escrever, irmãos, esse decreto, olha só o que ele fala. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio nunca terá fim. Olha só, 27. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E olha só, irmãos, olha que coisa linda para terminarmos essa mensagem. No versículo de número 28. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e o persa. Olha só, eu fecho minha Bíblia agora, porque essa mensagem aqui, ela teve uma direção para as nossas vidas. Eu vou te ensinar o segredo agora para você ter vitória.
Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, qual foi o segredo para Daniel receber esse livramento? Para que os inimigos de Daniel viessem cair por terra. Sabe qual foi o segredo, irmãos? Leitura, oração e jejum. Daniel era um homem que jejuava, era um homem que lia a palavra de Deus, era um homem entendido da palavra de Deus e era um homem que orava de manhã, de tarde e de noite. O segredo está aqui, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Esse é o caminho para que você venha prosperar na sua vida. Porque aqui você tem um manual para todas as áreas da sua vida. Então o segredo é oração, jejum, entrega ao Senhor, irmãos. Se entrega a Ele através de jejum, de oração, de leitura da palavra e de adoração ao nosso Rei. Então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra ela tenha uma direção, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então eu creio que Deus nesse momento está visitando a sua casa, a sua família, a sua vida e tudo que é seu. Até o que você não tem ainda está nas mãos do Senhor. Para você obter o que está nas mãos do Senhor, você precisa se entregar, adorar, andar reto nos caminhos do Senhor e glorificar esse Deus a todo momento, irmãos. E o segredo é oração. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. E aonde você for, as mãos do Senhor estão lá, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe. Que a paz de Deus esteja com você. Até a próxima. Graças a Deus. Glorifique ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. E compartilhe essa live. Divulgue esta live, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Aqui eu deixo a paz do Senhor a todos. E até a próxima, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia.